E aí, pessoas? Nesse vídeo aqui nós vamos fazer a segunda missão. Nós teremos uma interação do nosso usuário, ou seja, ele vai indicar tanto a altura quanto a distância de deslocamento do nosso helicóptero. Beleza? Então, bora lá, vamos partir. Antes aqui, eu só vou colocar, né, o título na nossa página de entrada, que só tá essa tela escura aqui. Eu vou lá no palco, cenário, e vou digitar aqui o título do meu projeto. Feito, né, nos outros vídeos, então só para deixar aqui certo. Tá tão esquisito, né? Deixar aqueles de branco e fizer a tela, ela bem básica aí para a gente poder fazer nossa ação. Então, feito. Então minha tela aqui tá pronta, show de bola. Já aqui, Projeto Marte, tenho os 3 botões. Então, primeira missão já está rodando aqui, ok? Quando eu clicar nessa segunda missão, ele vai chamar o mesmo palco aqui na nossa apresentação e a nosso helicóptero, ok? Então, partiu. Vamos programar a nossa segunda missão. O helicóptero aqui, por sua vez, quando recebe a missão 2, vou achar aqui, aqui, ó, quando ele recebe quando ele receber a mensagem do botão 2, por enquanto, nós pedimos somente para ele ir na posição 0, né, no meio da tela, tá? Só para a gente poder fazer esse teste. Mas, na verdade, eu quero que ele venha aqui para baixo. Ó. Por quê? A ideia do meu projeto, lembra que aqui eu estou dando um modelo, vocês que vão elaborar o de vocês aí, como vocês preferirem. Mas aí eu vou bolar aqui o seguinte: eu vou criar como se fosse um plano cartesiano. Eu vou ter 3 botões para eu indicar a altura e 3 botões para indicar a distância. Então, primeiro eu vou coletar a informação da altura dos botões, né, para o meu helicóptero poder subir até essas alturas, e depois eu vou coletar o valor da distância, que no caso seria aqui o eixo X, né? Vou coletar essa informação para o meu helicóptero. Assim que tiver dois valores, ele vai executar. E para isso eu vou precisar armazenar essas informações em uma variável. Tá? Então aqui hoje, neste vídeo, nós vamos trabalhar aqui também com variáveis. Então, partiu. Eu vou aqui, ó, posicionar onde eu quero que ele fique, que vai ser o ponto de partida dele. Certo? Então aqui é a posição inicial dele. Tanto o X inicial, que está aqui, ó, 84, quanto o Y inicial, menos 120. Eu vou arredondar aqui, ó, para 85, tá? Só para facilitar. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir aqui, ó, estes valores. Eu não falei que o X inicial é 85 e o Y inicial é 120? Né? Então, eu vou criar uma variável para dar nome a estes valores, ok? Eu vou criar uma variável que vai se chamar x posição posição x inicial. Criei uma variável, vou até deixar ela já desabilitada. Vou criar aqui uma segunda variável, posição y inicial. Então, ó, criei 2 variáveis, uma chamada posição x inicial, posição y inicial. Por quê? Quando o meu ator helicóptero receber a mensagem do botão 2, a primeira coisa que eu irei fazer será armazenar estes valores aqui dentro destas variáveis. Por quê? Lá na frente, quando nós formos mandar o nosso helicóptero fazer a ação, vai ser muito mais fácil de nós observarmos as posições que o helicóptero deve seguir.
Ah, vai lá para o ponto inicial. Poxa, eu já tenho um nome falando inicial. É muito mais fácil do que eu lembrar um número, né? Então, vamos facilitar a nossa vida também. Então, partiu. Olha lá. Posição X inicial, quanto a gente falou que valia? 85. E o Y inicial valia menos 120. Então agora sim, agora vamos mandar ele ir para a posição inicial. Pego aqui a variável, ó, vá para x inicial e vá para y inicial. Só vamos ver se está funcionando. Vou deixar o nosso helicóptero aqui e vou clicar nesse bloco só para rodar essa estrutura. Olha lá, ó. Ele já foi para a posição. Show. Bom, a partir de agora, o que eu vou querer que o meu objeto faça, né? O meu helicóptero faça? Que ele solicite, né, ao nosso usuário para indicar a altura. Então, a partir do momento que o helicóptero falar indique a altura, eu quero que apareçam os botões que serão relativos à altura. Então, vamos fazer, primeira coisa, como vai ser um outro ator, o botão é um outro ator, então eu preciso avisar esses atores para aparecer, ou seja, eu vou mandar uma mensagem para eles, ok? Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou transmitir uma mensagem. Antes dele escrever na tela lá para indicar a altura, só para acelerar o processo. Então vamos lá, eu vou criar uma nova mensagem e eu vou chamar aqui, ó, missão 2, né, que seria missão 2, qual a altura? Eu vou colocar assim, ó, altura, escolha. Deixar até mais, qual a altura? Certo? Ó, missão 2, qual a altura? Ok? E vou falar para o meu usuário, né, que apareça aqui na tela, que lembra, a transmissão é uma mensagem interna, não aparece para o meu usuário, que vai aparecer que nós vamos dizer ou pensar, ok? Então, no caso, eu vou falar o seguinte: indique qual a altura desejada. Por exemplo, vai falar isso durante 5 segundos. Ou seja, ele vai transmitir essa mensagem e vai ficar aparecendo para o meu usuário durante 5 segundos. Se eu fizesse ao contrário aqui, ó, o que ia acontecer? Ele iria falar isso aqui durante 5 segundos, só depois que ele iria avisar os botões para aparecer, tá? Então, depois experimenta, vê o que vai acontecer aí. Também depende do projeto que você está desenvolvendo, né? No meu caso, eu quero que ele já mostre os botões e fique aparecendo aqui para o meu usuário saber o que ele deve fazer com aqueles botões. Agora eu vou criar o botão. Venho aqui nos meus atores. Desculpa. Cliquei aqui para criar um ator. Vou pegar um ator. Pronto. Então vou pegar aqui, ó, esse botão cinza e vou posicionar 3 botões aqui, ok? Então, esse primeiro botão eu vou deixar ele mais ou menos nessa altura. Só vou diminuir ele de tamanho, né? Porque ele está muito grande. Vou deixar ele com 50% de tamanho. Então, vai ter um botão mais ou menos aqui, um outro botão aqui e um outro botão aqui, ó. Por que eu não ponho lá em cima? Porque lembra que depois eu vou ter que escolher as distâncias? Então, nessa linha aqui, ó, irão aparecer os outros 3 botões. Então, por isso que eu não ponho o botão aqui em cima, porque eu quero que meu usuário tenha essa visão, esse espaço. Então, vou deixar ele mais ou menos aqui, ó, nessa altura. Legal. Já vou fazer a personalização da fantasia, certo? Vamos imaginar que ali será um voo de 3 metros. Vou deixar ele grande, com uma cor escura, para ficar bem visível aí para o nosso usuário. Lembrando que aqui é só um modelo, tá, galera? Podem montar do jeito que interessante. Quiserem experimentar, que aí que é o legal, né? Vocês experimentarem outras soluções. Então fiz lá, ó, 3 metros. Legal. Já posso fazer os outros botões? Posso. Já posso copiar, duplicar e fazer. Mas
primeiro eu vou programar este botão inteiro, porque é muito mais fácil eu já copiar um botão todo programado e só alterar algumas informações do que ter que fazer essas informações depois. Então vamos programar esse carinha primeiro. Bom, vocês lembram qual que foi a primeira mensagem do meu projeto? Não foi menu? É a primeira mensagem, ó, menu. Então, este botão, quando receber menu, eu vou querer que ele responda, certo? Vai aparecer, ele só vai aparecer num determinado momento. Vai ficar escondido. Em que momento este botão vai aparecer? Não é quando o nosso helicóptero transmite M2 qual altura? Certo? Ele está esperando essa informação. Então, vamos lá no botão e vamos falar para ele, olha, botão, vamos até trocar o nome dele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, BT 3MA de altura. Eu vou ter um botão 3M distância, né? Seria aqui, posição X. Maravilha. Então, troquei o nome dele lá. Então, olha lá, o BT3MA, quando você receber a mensagem M2 qual a altura, eu quero que, primeira coisa, você vá para esta coordenada. Já vamos colocar um valor aqui arredondado, só para facilitar a nossa vida. Vou colocar aqui, ó, menos 60, 210. Okay? Só para facilitar. A posição aqui não vai interferir neste momento. Então, tranquilo. Ó, recebeu aqui, eu quero que ele vá naquela posição e garanta que ele se mostre, porque ele estava escondido, certo? Então, ele, ó, recebeu o menu, ele se escondeu, recebeu essa mensagem, se mostrou ali naquela posição. Legal. Quando este ator for clicado, qual é a informação que eu preciso mandar para o helicóptero? Não é a altura do meu botão? Ou seja, se eu quero que ele voe 3 metros, ele tem que voar na mesma altura que está o meu botão. E a altura, qual é o valor que nós pegamos? O valor de Y, ok? Então, quando este ator for clicado, depois que, né, vão aparecer os 3 botões, independente do botão que eu clicar aqui, vai me mandar quem? A altura. Então eu preciso guardar esta informação em algum lugar. Perfeito? Para isso eu vou guardar ele dentro de uma variável. Então vou chegar aqui, ó, e vou criar a variável. Estou colocando esse M2 na frente, pessoal, porque é a segunda missão. Só caso na terceira missão a gente crie outras variáveis, para não ficar misturando, né? É muito mais fácil a gente entender, ah, essa variável é da missão 2, essa aqui é da 3, enfim. Vamos lá, missão 2. O que, que ele vai armazenar? Não é a altura que o meu usuário escolheu? Então eu vou dar o nome de M2 altura escolhida. Pronto. Criei a variável. Então, quando este ator for clicado, eu vou guardar dentro desta variável aqui, né, a altura escolhida, quem? Este valor aqui, ó, menos 60. Se eu for clicar no próximo botão, aí ele vai pegar o valor aqui do próximo botão e guardar aqui. Como eu quero facilitar a minha vida, porque eu só vou querer duplicar este ator, né, e alterar somente um valor, então o que, que eu posso fazer para facilitar aqui? No lugar de digitar o valor, é só eu pegar a posição Y deste ator, ok? Se aqui for menos 60, aqui vale menos 60. Se aqui for 0, vale 0. Se aqui for 100, vale 100. E assim por diante. Ok? Posição Y, porque nós estamos trabalhando com altura. Certo? Bom, cliquei neste ator, armazenei essa informação nesta variável, e aí eu tenho que informar tanto para o meu helicóptero como para os outros botões que eu já escolhi a altura. Falando, ó, a altura já está ok. Próximo passo, ok? Então, vamos transmitir de novo uma outra mensagem aqui. Só que agora, olha lá, ó, missão 2, né? Missão 2.
altura, ok. Ok, eu escolhi a altura, certo? Como os outros botões também vão mandar essa mesma mensagem aqui, ó, eu quero que ele se esconda quando escute essa mensagem, certo? Eu poderia só pegar a aparência aqui, ó, e esconder depois que eu clicar nele. Mas e se eu não clicar, no caso aqui no botão 3, clicar no 6, por exemplo? Ele não vai mandar essa mensagem também? Vai. Então, é muito mais prático quando eu receber a mensagem que a altura está ok, em cima, ó, eu quero que você se esconda, certo? Então, essa daqui, ó, é a programação do meu botão. Só isso. Recebeu o menu, se escondeu. Recebeu qual altura? Foi lá naquela posição e se mostrou. Se o meu usuário clicar nele, né? Lembra, eu vou ter 3 botões aqui, ó. Se clicar neste botão, neste ator, eu vou armazenar a altura do botão, que é a posição Y, dentro desta variável. E vou informar que, ó, a altura está ok. E esconde. Perfeito? Bom, agora volto lá no meu helicóptero, porque até então ele só pediu para indicar a altura, certo? E agora, qual foi a mensagem que os botões aqui vão mandar para ele? Altura ok. Vamos lá. O helicóptero, vou fazer aqui do lado, tá, pessoal? Vou botar aqui pro lado. Ó, quando você receber a mensagem a altura ok, é que eu acho que aqui embaixo não vai caber tudo. Do lado. Quando você receber a mensagem que a altura está ok, o que eu vou pedir para o meu usuário mandar? Não é a distância agora? Então, o que eu vou falar aqui para o meu. Lembra, eu tenho que pensar como interagir com o meu usuário. Vou falar assim, ó, ok. Agora indique a distância. Também vou deixar aqui por 5 segundos para ele ficar, né, um tempinho a mais para o meu usuário ler. Só que antes dele falar isso, eu já vou transmitir uma mensagem para que os meus botões que serão aqui de cima já apareçam. Eu não espere esses 5 segundos aqui. Quero que eles apareçam e fique junto desse texto durante 5 segundos. Depois desse texto some e o meu usuário só vai ter o clique, tá? Então, qual que vai ser a mensagem? Vai ser distância. É qual distância, né? A gente perguntou qual altura, agora qual distância. A mensagem interna. Olha lá, qual distância e fala. Só isso, por enquanto, né? Deixar, esse aqui é pequenininho, cabe aqui embaixo. Olha lá, chamou, recebeu o botão, chamou a altura aqui, ó. Quando ele recebeu a altura, ele chamou a distância, certo? Então agora vamos criar o botão da distância. Eu vou duplicar esse botão de 3 metros aqui. Só que agora eu vou mudar o nome dele para facilitar aqui, ó. Então vai ser PT3MD de distância. Legal. Bom, o que mais que eu preciso alterar nele? Agora eu vou alterar aqui a altura Y, certo? Se o meu terceiro botão aqui vai ser 60, né, para ficar alinhado, então eu vou colocar ele a 90. Vamos ver quanto ele fica aqui a 90 de altura na posição 0. Vamos ver. Ah, eu acho que na posição 0 até ficou legal, né? Ó. Aqui ele já está nessa altura. Eu até posso criar o botão 0 metros, né? Ou seja, seria na mesma linha do meu helicóptero aqui. Mas eu vou criar aqui, ó, 3 metros. 0, ó, deu sorte aqui, casou direitinho. Ah, então 3 metros vai estar aqui, e 6 metros aqui do lado e o 9 metros aqui do lado. Como eu vou fazer 3 botões, então serão 3 botões aqui. Tá. Então, este botão 3M aqui,
Eu vou só trocar a cor de fundo para não confundir os dois, tá? Fica mais visivelmente aí fica mais claro para a gente poder entender. Então, vou pintar ele de amarelo aqui. Pode. 10-0 para o negócio. Ao fundo amarelo. Tá. Vamos para o código. Este ator 3M, lembra? Aqui ó, tá a programação do botão de altura. Olha lá, quando receber a altura, não. Agora, qual distância? Então, quando você, ator PT3MD, receber qual distância, vá para esta coordenada, ou seja, que é esta posição que ele está. Quando for clicado, agora, qual é o nome da variável que nós vamos ter que guardar a informação? A distância escolhida. Vamos para variáveis e cria uma variável chamada M2 distância escolhida. Vou deixar ela desabilitada ali. Então, ó. Então, quando este ator for clicado, é o mesmo processo, pessoal. Guardo dentro da distância escolhida quem? Como agora a gente vai trabalhar a distância, a altura já foi escolhida, que foi a posição Y. Agora nós vamos pegar qual valor? A posição X. A posição X deste ator, né? Se então aqui é 0, vale 0. Se aqui é 80, vale 80. Menos 120, menos 120, e assim por diante. E vou avisar ao meu helicóptero e os demais autores que a distância foi escolhida. Então, distância, ok. Certo? A distância está ok. Ele escolheu a distância. E, ao mesmo tempo, quando ele receber que a distância está ok, ele suma. Porque os outros botões vão transmitir a mesma mensagem. Então, a minha programação já está pronta para os demais atores. Lembrando que, seguindo a mesma linha da altura, nós só vamos alterar a posição de X. Ok? Então, você posiciona os seus outros botões, a estrutura já está feita. Legal. E agora, professor, como é que a gente vai fazer para que o meu helicóptero execute o comando? Né? Porque até então eu pedi para indicar a altura ok. Pedi para indicar a distância ok. Então, o meu helicóptero, vou fazer aqui do lado, hein? Quando este meu helicóptero receber que a distância está ok, é sinal que eu já tenho todas as informações que eu preciso. Primeiro, já tenho a posição inicial. Segundo, já tenho a altura escolhida e a distância escolhida. Agora é só fazer a rotina de movimentação. Que será qual? Ele recebeu a distância? Claro, eu tenho que fazer a interação com o meu usuário, né? Então eu vou escrever sim. Ok. Vamos testar. A primeira coisa que ele vai fazer, ó, recebeu essa informação, olha lá, ó. Ok, vamos testar. Feito? Dá lá um segundinho, né? Se você quiser acionar aqui as hélices, lembra como a gente fez lá? A troca de fantasia, lembra que eu tinha duas fantasias aqui, ó, para fazer nejo? Depois eu posso incluir aqui também, mas não vai ser agora não. Então vamos lá, vamos testar. Ok. Então, eu já não estou na posição inicial? Sim. Qual é o próximo passo que ele deve fazer? Não é ir para a altura escolhida? Portanto, o primeiro comando que ele vai fazer, ele vai deslizar por tantos segundos, eu não sei quantos segundos você vai querer colocar, da posição X inicial, ou seja, dessa posição que ele está,
não é? Então, eu já vou trocar por nome. No lugar de usar número, galera, vou usar nome. Olha lá, ó. X é a posição inicial que você tá. Deixa eu encolher um pouquinho aqui para caber tudo. Então, o X aqui, ó, é a posição inicial de X. Até qual altura? Isso aí, a altura escolhida. Se eu cliquei no primeiro botão, segundo, terceiro, oitavo, 12º, depende. O botão que eu cliquei é o valor que ele vai guardar aqui dentro. Então, para esta rotina aqui, independe, né, o valor. Ele vai pegar o valor que tiver dentro da variável e vai executar. Então, ele vai sair nesta posição, ou seja, ele vai sair da posição original dele, ele vai até a altura escolhida. Então, vamos imaginar, fui até o 6. Então, vamos supor que ele suba até aqui, ó. Esse é o primeiro passo. Seria esse aqui, ó. Qual que é o próximo passo desse? Não é ir para a distância aqui que eu escolhi, ou seja, ele subiu até a altura escolhida. Agora ele vai deslizar também por um tempo que você vai determinar. Até quem? Qual que é o valor de x? Professor, x escolhido, né? Que no caso é a distância escolhida. E qual é a altura? Você sabe qual é a altura que foi escolhida? Não, não sei. Então coloca lá, ó, a altura escolhida. Certo? Ou seja, esse vai, vamos lá, ó, do zero aqui, depois a gente faz o passo a passo. Recebeu, distância ok, ele vai falar, vamos testar. Primeiro passo, no eixo inicial x, ele vai subir até a altura escolhida. Vamos supor que foi os 6 metros. A gente falou, é essa função. Agora, o próximo passo, vai até a distância escolhida na altura escolhida. Então, ele foi até ali. Vai ficar um tempinho parado, não é? Porque ele está fazendo um teste lá, então, sei lá, estou fazendo tudo com 3 segundos, hein? Depois você altera aí. Ali. E qual que é o. Como é que ele volta agora? Ele não tem que voltar pelo mesmo caminho que ele foi? No teste teria que foi isso, né? Então, se ele está na distância escolhida, na altura escolhida, qual que é o próximo passo de volta? É ele voltar no eixo X inicial, né? Então, vamos lá, vamos criar isso. Então, ó, ele vai demorar tantos segundos até qual posição? Ele tem que voltar para o X inicial com a altura escolhida. Ou seja, ele vai voltar para o eixo X inicial na mesma altura que ele tinha sido escolhido. E por fim, vai aonde? Ele volta para o Y inicial. Vamos ver se vai dar certo? Eu só vou colocar aqui, ó. Teste realizado com sucesso. Beleza? Vai falar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo? Vou ampliar a nossa tela aqui. Se der algum erro, ótimo, porque a gente já corrige na hora. Bora lá. Clicar no botão 2. Olha lá, indique a altura desejada. Ó, só pode perceber que só apareceram os botões aqui que a gente escolheu. Vou clicar aqui no 3 metros. Opa, ok. Agora indique a distância. Enquanto eu só fiz esse botão. Ok, vamos testar. Olha lá. Ó. Ele sobe até a altura dos 3 metros e vem até a distância dos 3 metros. Fica um tempinho parado e faz o caminho de volta. Teste realizado com sucesso. Show. Vamos testar se ele vai lá nos 6 metros? Vou clicar aqui nos 6 metros, ó. Tá. Então, pessoal, nossa programação aqui já está funcionando. Agora é com vocês, né? Então, experimentem, façam os testes, tente alterar alguma coisa, se quiser fazer aqui alguma coisa, tá, galera? Isso aqui é só um modelo que eu fiz.
Eu quero que ele volte para o ponto inicial. Agora, como ele vai fazer esse movimento, aí vocês que possam criar aí do jeito de vocês. Tranquilo? A única coisa a mais que eu vou fazer aqui só para encerrar o filme, caso alguém queira fazer, é a animação das hélices, que é só olhar o vídeo que está lá no Que Mágico também para você lembrar. Mas o que pode acontecer aqui? Recebeu a distância. Ah, não. Qual que foi a primeira mensagem que ele recebe? BT02, quando vai começar os testes. Então, olha lá, ó. Recebeu a mensagem que vai ter o BT02. Eu vou querer que ele sempre fique mudando de fantasia. Para você entender a lógica, assiste o outro filme, beleza? Então, ó, recebeu o BT02, ele sempre vai ficar trocando de fantasia. E em que momento ele vai parar, né, vai desligar o meu motor? Depois que ele falou aqui, ó, teste realizado com sucesso. Ou seja, eu vou parar outros scripts do ator, ou seja, eu paro, desligo, né, a hélice, e vou aproveitar aqui também e vou pedir para ele voltar lá para o menu, né, para eu poder fazer outros testes se eu quiser. Então vamos ver como é que ficou aqui. Olha lá. Opa, ótimo. Ótimo que deu esse erro. Pode ver, ó. E ele tá trocando a fantasia e aí interfere no nosso texto. E aí, como é que eu vou resolver isso? Sabe? Aí você me fala na aula como você resolveu. Tranquilo? Abraço, galera. Até a próxima aula e o próximo vídeo. Fiquem bem.